mas o sistema não está sendo prejudicado porque estão sendo feitos através de cancelamento do que já foi certificado. Nós estaremos falando sobre quando cancelar e quando retificar. Qual a diferença entre os dois? No cancelamento, nós vamos comentar sobre o cancelamento por sobreposição, para desmembramento, para remembramento, por erro na geometria, os documentos necessários para solicitação de cancelamento e caso de indeferimento. Na retificação, estaremos falando quais atributos de uma parcela podem ser retificados e como proceder à retificação. Quando enviar documentos comprobatórios, quais atributos podem ser retificados por solicitação do cartorário e os problemas encontrados. Nós vamos estar falando também sobre requerimento de registro, quem pode requerer e como proceder no sistema SIGEF, o Comitê Regional de Certificação e o requerimento de registro. Isso é importante. Será que todo registro que eles enviam o comitê aprova? E o envio de imóveis em processo de uso capião, a dúvida que está bastante, principalmente nos últimos tempos, e como acompanhar as análises referentes aos requerimentos enviados. Primeiramente, vamos falar sobre a diferença entre cancelamento e retificação. O cancelamento, nós buscamos nos manuais e nas normas todos os conceitos que nós temos aqui. Para efeito deste documento, considera-se como cancelamento a exclusão do banco de dados de parcela certificada em decorrência da detecção de erro ou falha na respectiva geometria. No pedido de cancelamento, o solicitante preencherá formulário eletrônico no qual deverão ser informados a justificativa e os dados de endereço do proprietário, com a possibilidade de anexar documentos que darão respaldo à argumentação. Então, esses conceitos, vocês podem aprofundar sobre eles, e não somente sobre os conceitos, como também sobre o ato em si de cancelamento e retificação, no manual de gestão da certificação. Então, quando nós vamos cancelar? Nós vamos cancelar todas as vezes que nós formos alterar algum dado na geometria, ou seja, na planta, na área, no desenho em si. Então, se eu tive um erro, por exemplo, se eu informei uma altitude errada, ele vai alterar a área. Se eu enviei um azimuth, se eu fiz um levantamento errado, se eu usei um GPS que não estava bom, que não tinha boa precisão, e o levantamento, consequentemente, o processamento ocasionará modificação nas coordenadas e também no desenho, na planta. Então, todas as vezes que formos alterar qualquer dado da geometria, da planta, né? Falar assim para todo mundo entender. Porque se a gente fala geometria, pessoal, o que será geometria? Então, na planta, no desenho. Então, nesse caso, nós estaremos fazendo um cancelamento. Antes da retificação entrar em vigor, o SIGEF deixou que a gente solicitasse cancelamento num ato assim, que não fosse demorando muito, que não ficasse aquele tanto de processo aguardando a ferramenta que estava enrolada para sair. Mas agora, quem enviar, suponhamos, se você quer corrigir um confrontante e enviar um cancelamento, solicitar um cancelamento, o comitê vai recusar e vai explicar que está em funcionamento a ferramenta da retificação e que essas correções de dados literais são feitas através dessa ferramenta. E a retificação? É o ato praticado pelo INCRA com o propósito de corrigir falhas relacionadas aos atributos de parcelas certificadas, não provocando modificação na sua geometria. Os atributos que podem ser retificados são... Vou falar agora, mas lá na frente nós vamos estar falando novamente. Então, o que quer dizer? Se não for modificar a geometria, se não for alterar a área, se não for alterar a planta, todas as vezes que for uma correção desta, será retificação. Então, só para fixar, mexeu na área, na planta, vai ser cancelamento. E se for em outros dados de informação, dados literais, é retificação. O que pode, né, ser retificado? Os atributos. É a identificação do detentor,
o nome, razão social, CPF e CNPJ. Identificação da área, a denominação, código do imóvel, código do cartório, CNS, matrícula e município. Atributos dos vértices, código do vértice, valores de precisão e média de posicionamento. Só um parênteses aí, o código do vértice ele não retifica, através da retificação. Se enviar, ele vai voltar, mas não, como se tivesse efetuado a mudança, mas não muda. E os atributos dos limites, tipos de limite e confrontações, o CNS, matrícula e descritivo. O credenciado pode demandar a retificação de qualquer um dos atributos. Atuação do oficial do registro restrita à identificação do detentor, identificação da área e confrontações. Daqui a um pouco nós vamos falar um pouquinho melhor sobre isso. Vamos falar agora sobre cancelamento. Pelos tipos que tem, por sobreposição, para desmembramento, para remembramento, por erro na geometria, os documentos necessários, os casos de indeferimento. Por sobreposição com o imóvel da base de dados do CIGEF. Nós temos dois tipos de sobreposição. Com imóveis que estão na base de dados do CIGEF, que foram certificados após o início do CIGEF, e com sobreposição com o imóvel que foi certificado pelo INCRA, pelo método tradicional, anterior a 2013, anterior ao CIGEF. Então, quando ele já acusa sobreposição, ele já nos vai informar que tipo de sobreposição que é. Nesse caso, aqui embaixo, vocês está aqui, ó, erro, uma das parcelas submetidas se sobrepõe a outro objeto. Ele colocou o nome, né, na base de dados do CIGEF. Então, não é necessário que eu vá procurar em outro local. Eu vou procurar na base de dados do CIGEF. Bom, como ele já me diz o nome, então já tem como eu ir no CIGEF, no site, e baixar a geometria e saber onde que está a sobreposição.